meus amigos, minhas amigas da Geografia Descomplicada, na prática para mais uma aula do 6º ano. Hoje a 12ª aula e o tema Agricultura e Pecuária, ou seja, a economia. Vamos lembrar, eu, você e o caderno, olha no caderno de vocês aí. A aula anterior nós falamos sobre a biodiversidade. Nós falamos sobre o que na biodiversidade? Só para lembrar aí, das espécies, depois nós falamos dos fatores bióticos, fatores abióticos, antrópicos, e falamos também das áreas protegidas, como que estão no Código Florestal, estão as unidades de conservação, que estão os sítios arqueológicos, o plano diretor, as áreas indígenas e quilombola. E por último, na aula anterior, nós falamos da erosão. Quais são as causas, os fatores que causam erosão e os tipos de erosão. Chamam a atenção da importância desse tema. Portanto, se nós já falamos tudo sobre o meio ambiente, né? Agora vamos falar sobre a economia, sobre a agricultura, sobre a pecuária. Prepare seu caderno, prepare as emoções, que é na Geografia Descomplicada, na prática. A primeira coisa que nós temos que saber é que existe na agricultura 2 tipos de agricultura, e para isso eu peço o slide na tela para você. Coloca o slide. E aí, vocês estão vendo o slide aí. O primeiro slide de hoje vai dar o conceito de que existe a agricultura de cerqueiro e a agricultura de irrigação. Olha para mim agora. Vocês já pararam para prestar atenção que tem época que as pessoas plantam com a água que vem da chuva, né? Ou seja, a agricultura cerqueiro, arroz cerqueiro, a soja cerqueiro, o milho cerqueiro, ou seja, é o cultivo, repete comigo, cultivo agrícola plantado durante o período chuvoso. É o cultivo agrícola plantado durante o período chuvoso. E a de irrigação é o cultivo plantado com técnicas para suprir a falta de chuva. Você joga água, então você utiliza técnicas para levar água aonde não teve água, no período que não tem água, né? É a irrigação. E aí, eu vou jogar o próximo slide aqui, que vamos explicar os tipos de irrigação. Existe o gotejamento, né, que a água é aplicada na superfície do solo, né? Existe a irrigação superficial, onde a água corre na superfície, né? E existe o de aspersão, de aspersor, que a água é jogada na superfície. Então, um é por baixo, outro é no solo e outro é por cima. São os tipos de irrigação. Porque as pessoas pensam logo, quando falam de irrigação, já lembra da irrigação de aspersão, né? A água jogada por cima, né? Que você lembra aí no canteiro da escola, da sua casa, que usa muito a irrigação de aspersão para aguar as gramas, não é isso? Veja bem, e a agricultura de cerqueiro? Existe também outros tipos? Existe. Só lembrando para vocês que eu vou colocar aí umas informações importantes no próximo slide, que no Tocantins tem 127.804 quilômetros de área irrigada. O destaque fica para o projeto Formoso, lá no município de Formoso, do Araguaia. Lá é a 3ª área mais antiga em irrigação do Brasil e é uma das maiores do Brasil. Desde 1980 que o projeto Formoso existe a irrigação lá. No Brasil, ela é a 6ª maior área do Brasil, uma das maiores, né? Está em 6º lugar. Projeto Formoso, cultivo de arroz, soja, milho. Quem não já ouviu falar no projeto Formoso? Esse é o grande destaque. É claro que no Tocantins nós temos outros projetos, tá? Nós falamos do destaque, nós temos o Gurita, nós temos o projeto São João, Manuel Alves, nós temos o projeto Prodecet 3, tá? Temos vários projetos de irrigação no estado do Tocantins. Bom, e a agricultura de cerqueiro? A agricultura de cerqueiro é aquela que nós falamos anteriormente, que é aquela que o cultivo aproveita a água da chuva, né? E existem algumas técnicas para você não desgastar o solo. E aí nós colocamos na tela 4 conceitos básicos que vocês precisam conhecer. Eu, você e o caderno agora. Copie esses 4 conceitos básicos. Ok?
Bom, então vamos lá explicar. Agora, você e o caderno. Você copiou, deu um pause, foi lá na plataforma, lá no YouTube, assistindo essa aula, né? Depois você assistiu na televisão, lá você deu um pause e copiou o slide. E lá dá 4 conceitos. Primeiro, janela de plantio. O que é a janela de plantio? É um período permitido pela legislação para plantar. Você sabia que existe um período permitido? O que não é permitido, o período que não é permitido para plantar, é chamado de vazio sanitário. E o período que é permitido é chamado de janela de plantio. Então a soja, por exemplo, tem um período que se pode plantar, é na janela. E tem um período que não se pode plantar soja, que é o período do vazio sanitário. Segundo conceito, rotação de cultura. Rotação de cultura é a alternância planejada e ordenada do cultivo de espécies da mesma área de cultivo. Então você tem um ano você planta soja, outro ano você planta milho, em anos diferentes, a rotação. É muito parecido, rotação, sucessão e consociação. Esses 3 conceitos são muito pertinho do outro. A sucessão é a sequência repetida, né? Você planta soja e milho nesse ano, no ano seguinte você planta milho e soja. E a consociação, você planta milho e soja junto, tá? No mesmo período, na mesma área. Então veja bem que existe a rotação, a sucessão e a consociação. Isso vocês têm que prestar bastante atenção. Cai muito, e no dia a dia cai muito em provas, e também no dia a dia vocês precisam para entender na prática. A geografia é na prática, no dia a dia, né? Quando vocês verem a soja plantada, vocês vão perguntar, será que está na janela? Porque se não tiver na janela, vai estar no vazio sanitário, e não pode no período do vazio sanitário. O governo baixa uma portaria para cada região dizendo qual é o período que não pode, que é o vazio sanitário. Por que não pode? Porque vai surgir pragas, né? No caso, por exemplo, a ferrugem asiática da soja. E se alguém plantar soja no período que não é da janela de plantio, ou seja, que é no vazio sanitário, o que tem que acontecer? Tem que incinerar aquela soja todinha, porque é capaz de dar a ferrugem asiática, que é uma praga. Existem pragas para cada tipo de cultura, para o milho, para o feijão, para o algodão, né, para a soja, para o arroz, ok? Isso aí é a parte que nós estávamos vendo na outra área, que é da biodiversidade, tá? Nós vimos na outra aula. Bom, falamos dos conceitos da agricultura, que pode e que não pode. Agora o Tocantins, qual é a produção aqui do estado? Não vamos nem falar de Brasil, né? Que vocês vão ter a oportunidade no 7º ano de estudar tudo sobre o Brasil. E vão detalhar, por exemplo, cada produção em cada região, qual é a representatividade daquela produção em nível de mundo, por exemplo, a soja. Quais são os estados que produzem soja? O que representa em nível de mundo a soja? Vocês vão ver isso no 7º ano. Então, nesse ano, lembre-se, a produção do estado do Tocantins. Coloca na tela aí. Coloca na tela esse slide. Eu, você e o caderno agora. Copiaram? Muito bem. Vocês viram que em primeiro lugar está quem? A soja. 58% do que é produzido no Tocantins é a soja. Em nível de Brasil representa apenas 2,3%. Pouquinho em nível de Brasil, né? Segundo lugar é o milho. 16% do que é produzido no estado do Tocantins é o milho. Representa 1,1% de Brasil. Em terceiro lugar é o arroz. 10% de tudo que é produzido no estado do Tocantins é o arroz. E o arroz é um grande destaque porque ele representa 6% do Brasil. Olha como o arroz é importante na agricultura do Brasil, e principalmente lá em Formoso, nós falamos há poucos minutos, né? Próximo, a mandioca com 2%, depois o algodão
que nós não temos a porcentagem do Estado, mas ele representa apenas 0,1% do Brasil. E, por último, a cana-de-açúcar, 5% da cana-de-açúcar no estado de Tocantins, que representa só 0,4% do Brasil. Lembre que esses dados, eles alternam ano a ano, né? E principalmente devido a algumas safras. Tem ano que a soja, o preço está em cima, então aumenta, em vez de 58 vai para mais. Tem ano que o preço não está tão bem, deixa de ser 58 e cai um pouquinho. Vamos para o próximo slide? Pecuária, coloca aí. Antes da criação do Tocantins, o nosso gado era um gado sem raça, era um gado curralheiro. Pós-criação do Tocantins, o nosso gado é o chamado Nelore, que é para cria, recria e engorda, nosso Nelore. E o último slide que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje é mostrar que o Tocantins tem uma evolução. Quando o estado foi criado, tinha apenas 4,2 milhões de cabeças. Hoje nós temos o dobro, né? 30 anos depois o dobro, 8,4. Teve anos aí, 8,4 milhões. Você vê no gráfico, teve ano que teve mais. Como eu falei, isso depende. Quando o gado, a arroba do gado está bom no mercado, todo mundo vai investir no gado, né? E ela aumenta muito mais essa produção. A região norte do estado destaca com a engorda de bovino, lá na região de Araguaína, e o município que tem maior quantidade de cabeça de gado é Araguaçu, tem o maior rebanho é Araguaçu. A pecuária, ela também existe, assim como a agricultura, existem tipos, né? Nós falamos do cerqueiro e da irrigada na agricultura, na pecuária existe a pecuária intensiva, que é aquela confinada, que não é o forte do Tocantins, a extensiva, a semi-extensiva, que é confinado e solto, e a pecuária extensiva, que é o forte, é o gado solto, criado só com alimento natural. Pecuária extensiva, solto. Pecuária semi-extensiva, parte solto, parte confinada, por isso que o nome semi. E pecuária intensiva, confinada, que não é o forte do Tocantins. O nosso gado, Nelore, para corte, nós já falamos anteriormente. E para vocês todos, nós estamos chegando ao fim da nossa aula. Só lembrando para vocês que no estado do Tocantins tem algumas cidades que se destacam nessa questão da agricultura e da pecuária. Tá? Mãos do caderno para pesquisar. Muito bem, vocês não querem pesquisar, não? Pois eu vou falar para vocês quais são essas cidades que destacam na questão da agricultura e da pecuária. Mas, em compensação, eu vou colocar um desafio para vocês. Então, coloca o próximo slide aí na tela, com as cidades chamadas cidades do agronegócio. Bacana, né? Olha o conceito, são centros urbanos atrelados a atividades agrícolas e agroindustriais. Então, no Tocantins, nós temos Araguaína, Pedro Afonso, Porto Nacional, Campos Lindos, Gurupi, Guaraí, Lagoa da Confusão e Formoso do Araguaia. 9 cidades do agronegócio. Repete comigo: Araguaína, Pedro Afonso, Porto, Campos Lindo, Gurupi, Guaraí, Lagoa e Formoso do Araguaia. São cidades que têm 3 características. Tem um destaque no PIB primário, que é do PIB da agricultura e da pecuária. Tem um forte comércio de produtos e serviços agrícolas e tem uma alta produtividade. E algumas delas, inclusive, passa a ferrovia, passa a estrada federal, como a BR, e tem também os distritos industriais, que é o caso de Araguaína, Gurupi, Porto, Paraíso e Palmas. Veja, Palmas, a nossa capital, ela não é considerada cidade do agronegócio, porque aqui não prevalece o agronegócio, prevalece o comércio e a prestação de serviço. Portanto, nós não temos um PIB forte no setor primário. Setor primário, agricultura e pecuária. Setor secundário, indústria. Setor terciário, comércio e prestação de serviço. Vocês já aprenderam isso no 4º ano. Estão lembrados? Pois então, eu, você e o caderno
na geografia descomplicada, na geografia na prática, está chegando ao fim. Está chegando ao fim. Agora, corra, vai lá na plataforma, responde as questões, interaja com o seu professor e muito obrigado. Tornou-se um especialista na geografia, né? E o ano que vem, você se prepare para o 7º ano, que é a geografia do Brasil, estudando detalhe do nosso querido Brasil. Para você, até a próxima.